Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de inspiração. E neste vídeo de inspiração eu trouxe mais uma vez, eu já trouxe várias vezes aqui esse livro, ó, Consciência e Mediunidade, que é do projeto Manuel Filomeno de Miranda. É só aproximar, vai desfocar aqui, tá? Então, um livro muito legal de estudo da mediunidade, tá? E eu sempre falo, né, que esses livros que esmiuçam tecnicamente a mediunidade são muito melhores para você aprender do que qualquer romance, qualquer história, tá? Salvo aí as histórias de André Luiz, que era muito objetiva no assunto, tá? Mas eu trouxe aqui uma parte para vocês que é sobre despertar da consciência, tá? E vocês, quem já leu Gurdjieff ou Ouspensky, vai identificar os pensamentos aqui, porque esse livro cita também Gurdjieff aqui no texto, né? Mas não na parte que eu vou ler. Então eu vou ler essa parte aqui que chama-se O que significa estar dormindo. Porque se falava, né, que o ser humano, quando ele não é consciente de si, ele está em sono, mesmo estando acordado, né? Ele não está consciente de quem ele é na vida. E olha o que ele diz no texto aqui. A fase inicial da vida, sob qualquer aspecto considerado, é a do sono. Por isso mesmo, o psiquismo dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal e pensa no homem, conforme sintetizou com muita propriedade o eminente filósofo espírita Leon Denis, e prossegue com a imensa capacidade da intuição no anjo, adquirindo novas experiências sem cessar infinitamente. O ser está fadado à perfeita sintonia com a consciência cósmica que nele dorme, aguardando os fatores que lhe propiciam o desenvolvimento contínuo, o contínuo despertar. Despertar, portanto, é indispensável, abandonando o letargo que procede das faixas por onde transitou, libertando-se do marasmo em forma de sono da consciência para as realidades transcendentes, desapegando-se das constrições que impedem a marcha, escravizando o si nas paixões remanescentes, adormecidas, por sua vez, no inconsciente profundo, que prossegue enviando mensagens pessimistas e perturbadoras. Conscientizar-se do que é, do que necessita fazer, de como prosseguir o êxito, constitui para o ser chamamento urgente como contribuição valiosa para o empenho na inadiável tarefa da revolução íntima. Não poucas vezes encontramos no comportamento humano as referências ao dormir, estar dormindo, adormecido, caracterizando estados existenciais das criaturas. Certamente, de fato, a maioria está adormecida para as próprias realidades, para os desafios da evolução, para as conquistas do si. Imediatamente apaixonada por interesses mesquinhos, mergulhada em sombras ou fascinada pelo doentio narcisismo, prefere permanecer em estado de consciência de sono, a experimentar o despertamento para a lucidez, portanto, para os compromissos em relação à vida e ao crescimento interior que se lhe apresenta como um verdadeiro parto, no que tem razão. Despertar a realidade nova da vida é como experimentar um parto interior, profundo, libertador, dolorido e feliz. Aqui ele faz uma referência que na verdade é de outro livro, olha só, Vida, Desafios e Soluções, capítulo 8, item O Despertar de Si. Talvez você estranhe, peraí Anderson, mas você disse que está lendo esse livro e é outro, é porque esse livro é um livro de estudo, então ele pega muitas referências de outros lugares. Então não esqueçam, o que eu falei aqui agora desse texto é do livro Vida, Desafios e Soluções, tá? Então veja o que ele fala aqui nesse texto, a importância do que ele diz sobre esse sono. Né? Ouspensky relata muito isso nesse outro livro aqui, ó, Psicologia da Evolução Possível ao Homem. Tá? E nós vamos falar mais tarde, aí, em outra ocasião desse livro também. Então ele fala desse sono que o homem não desperta, ele precisa ter consciência de si. Mas para ele ter consciência de si, ele precisa saber o que ele quer. Ele precisa conhecer primeiro a si mesmo.
E conhecendo a si mesmo, pensar, o que eu posso ser além disso? Só que enquanto o homem não desperta, enquanto ele vê no que ele já é algo bom, natural, comum, aceitável, prazeroso, quem sabe, né? Ele vai permanecer. Isso é comum do ser humano. Se ele se sente ali no conforto, ele pensa, se eu já estou confortável, para que eu vou sair daqui, da minha redoma? Às vezes a gente diz assim, o ser humano e o animal são diferentes. Não, na questão sobrevivência eles são iguais. Se eles estão alimentados, se eles estão em um lugar que para eles é prazer, a mente identifica como prazer, eu estou aqui descansando, estou tranquilo, estou alimentado, para que ele vai sair dali? Ele não vai sair dali. Né? Então, somente quando existe algum evento que abala ele, ele pensa na possibilidade de algo diferente, que pode ser um abalo emocional, questões de relacionamento, questões financeiras, né? Uma série de outras coisas. Aí ele vai pensar, nossa, o que eu posso fazer para sair desse estado? Então, esses autores, né, dizem que quando você está em sono, você não tem essa percepção. Você está confortável, então você está adormecido. Tá? E mesmo que você esteja literalmente em vigília, ainda assim ele diz que você está em estado de sonho. Você está acordado, falando com as pessoas, mas está em sonho, porque está iludido com uma realidade sua, sem conseguir enxergar algo além. Né? Imagina a pessoa que não conhece nada da espiritualidade, não sabe que existe a vida após a morte, ela está em uma realidade. No momento que ela descobre, começa a experimentar isso, ela, nossa, encontrei algo diferente. Assim como acontece quando nós lemos, quando nós descobrimos ideias diferentes. E aí existem certos conflitos, sim, porque aí nós começamos a olhar para dentro de si e pensar, será que eu não poderia mudar? Será que aquele comportamento meu é o que realmente o que me prejudica e se eu modificar eu consigo ser diferente? É da mesma forma o alcoólatra que não assume que é alcoólatra. Ele tem um problema, mas ele está tão confortável e o álcool para ele é prazeroso, porque tira ele da consciência de si mais ainda. Né? Ele sente prazer e o corpo já está fisiologicamente acostumado a receber e pede mais pelo vício. Por isso que eu falei, né, que quando nós estamos inconscientes, geralmente são coisas que nós gostamos. Isso pode ser um monte de coisa. Né? Então vejam que é difícil sair desse estado e por isso que a gente sempre fala que a leitura é muito importante, porque a leitura te desperta. Você às vezes está lá em casa, né, confortável com uma situação da vida, você não imagina nada além de repente você lê um livro. E aí, nossa, me abriu a mente isso aqui, mas tem isso, tem aquilo, é verdade. E aí você começa a se interessar mais. Né? E aí é aquilo que os Pensky e Gurdjieff falam, que é desenvolver centros magnéticos, que é algo que atrai você, que é quase que incompreensível, mas na verdade é, né? Você sabe o que você quer. Né? Assim, quando você descobre, por exemplo, um novo conhecimento, quando você descobre uma nova profissão e você quer muito conhecer aquela profissão, né? Quando você descobre a literatura, a filosofia, a poesia, e aí você resolve perseguir esses objetivos, são centros magnéticos que podem te levar a uma transformação. Então, meus amigos, espero que tenham gostado deste pequeno texto aqui, né? Que consta, é de outro livro, mas consta aqui no projeto Manuel Filomeno de Miranda, que é, né, um aglomerado aqui de estudos, tá, sobre a consciência e a mediunidade. E eu sempre falo e repito para vocês, né? Quanto mais vocês estudarem, mais vocês serão livres. Quanto mais vocês estudarem, mais vocês vão compreender a si mesmos. Quanto mais compreendem a si mesmos, mais vocês têm consciência de si e entendem a mediunidade, a espiritualidade à sua volta. Então, amigos, muito obrigado por ficar até aqui em mais este vídeo de inspiração. Grande abraço, até a próxima.